Olá, tudo bem? Mais um Timecast. A gente tem uma pessoa maravilhosa aqui que eu sempre defino ela desse jeito. Mulher, empresária, mãe, resiliente, cheia de estratégia, Lu Tenório. Eu? E aí, amiga, tudo bem? Tudo bom? Prazerzão te receber aqui no Timecast. Obrigado pelo teu tempo, pela tua participação. E a Lu é uma pessoa dessas assim que eu admiro por demais. Não é porque é minha amiga, não. É porque ela é realmente uma mulher vitoriosa, né? Você sabe que eu sempre acho que mulher é mais vitoriosa que homem. Porque mulher tem 200 mil ações para fazer durante um dia, né? E eu sei um tanto da tua história, a gente se conhece já há bastante tempo. E Lu, eu tô aqui para te convidar a falar um pouco, porque tem muita gente que nos ouve, que acompanha a gente, e que não tem a menor ideia do negócio do dia a dia, né? Porque você sempre sabe um pouco do início e um pouco do final quando você vê o sucesso, o resultado de alguém. Tem um negócio no meio do caminho que eu vou começar falando, mas eu quero que você diga. Você é empresária do ramo do turismo internacional, e aí a gente chega e dá de cara com um negócio chamado Covid. Começa a contar um pouco disso. A história, eu acredito que o sucesso ele é revelado dentro de um processo, né? Não existe um resultado sem ter passado por isso. Eu trabalho no ramo do turismo há 12 anos e com ascensão, né? A gente tem se dedicado ali, tem tido resultados muito bem. Só que o Covid pegou todo mundo de surpresa e isso abalou todas as estruturas. Por mais que você tenha uma saúde financeira em jogo, né, boa ali para sustentar, não tinha para onde correr. Então, isso tudo acabou desestabilizando todo o negócio, né? Quando você se vê preso a uma situação, a sua primeira reação é o quê? É sentir medo. E isso aconteceu comigo. Por muitas vezes eu chorei, me desesperei, porque os fortes também acontecem isso. E eu me considero uma mulher forte, uma mulher que faz acontecer, mas na hora do medo a gente também sente. Só que o medo não veio para paralisar, né? O medo veio justamente para impulsionar e chegar num resultado. Exatamente isso, Lu. E eu quero falar um pouco mais disso, né? Você tem uma empresa, tem uma agência internacional de viagens, você leva caravanas para Israel e para outros lugares do mundo. E teve um momento da pandemia que é o seguinte, ninguém saía de casa, quanto mais fazer viagens internacionais, as fronteiras todas fechadas. E você tem uma equipe, um grupo de pessoas, um monte de gente trabalhando aqui e lá fora, né? Que vai desde o pessoal da administração, como tem o profissional que trabalha lá fora, te recepcionando no teu grupo. E do dia para a noite era algo que fugia ao seu controle, né? Tudo. Algo que você não podia fazer, nem você nem ninguém podia fazer absolutamente nada. E nessa hora eu queria que você falasse um pouco mais desse medo. Porque parece que quem passa pelo que você passou aconteceu num passo de mágica, né? E não, eu sei que você teve muita lágrima, muita angústia, muito nervoso, desprendimento financeiro para honrar compromissos com todo mundo que você já tinha se organizado para isso, né? E precisa ser muito forte, precisa ter muita resiliência, né? Queria que você falasse um pouco dessa tua resiliência. Ser forte, essa nomenclatura, né, é um peso muito grande. Quando a gente procura um resultado, esse processo nem sempre é tão fácil assim. Às vezes é dolorido, né? Mas o que aconteceu? Eu me vi com pés e mãos atados, sem poder fazer absolutamente nada. A empresa ela fechou definitivamente, não fechamos as portas. Paralisou, né? Paralisou. Todos os dias, eu continuei trabalhando. Você ia todos os dias para o escritório, mesmo com tudo paralisado? Apesar da gente não estar funcionando para fora, para o público, a nossa empresa não fechou internamente. A gente ia para pensar no futuro, para ver o que fazer, e cada movimento no mundo, porque o meu trabalho engloba decisões mundiais, cada movimento do mundo, a gente tinha uma estratégia diferente. Então, esse período do Covid, enquanto as portas estavam fechadas, foi um momento de preparação, de estratégia. E de muita resiliência, né? De muita firmeza. Foi muito difícil, porque a gente pensava o que vai fazer se falir, o que vai fazer se a Covid for paralisada em pouco tempo, o que a gente vai fazer se isso se estender mais um ano, o que vai fazer se isso ficar 2, 3, 4, 5 anos. Então, todas as nossas idas para o escritório
para o escritório, elas foram estratégicas, né? Para a gente planilhar e planejar caminhos diferentes, porque ninguém tinha certeza de nada do que pudesse vir pela frente. Eu falei isso muitas vezes no mês de novembro. A única saída para o empresário ser vitorioso é ele ter uma estratégia clara, né? Pode estar chovendo canivete do céu que as soluções vão vir de dentro de você. Vão vir da força que você tem, do negócio que você tem, do quanto você ficou preparado. E eu gosto muito de falar isso. As pessoas olham só o início da história e o final da história, que é o que a gente vai contar muito hoje, dessa grande virada que você deu. Mas essa dor do meio, né? Essa coisa de ir para uma empresa, entrar num escritório em que os telefones não tocam. Eu estou imaginando o cenário que o telefone não toca, você teve que demandar a saída de algumas pessoas do teu escritório, e tem uma hora que é aquele momento da solidão do poder, né? Aquele momento em que você tem que encontrar uma força que não existe em ninguém. E quando eu digo que você é forte, não estou aqui fazendo um elogio vazio, não. A força vem do fato de você não desistir. Não quer dizer que você não chora, não quer dizer que você não fica ruim naquele dia. Inclusive, eu tenho falado muito isso, as pessoas confundem tristeza com depressão. Tem hora que o que você está tendo é tristeza. Como é que você não vai ter tristeza? Você teve um momento de perda enorme no seu negócio, de business, de dinheiro, e nós perdemos uma coisa na Covid, Lu, que foi o tempo. Só que eu sei, eu estou fazendo aqui um spoiler, falando que você não perdeu tempo, porque no momento em que o teu negócio chamado turismo internacional não andou, você no meio dessa agonia inteira, você conseguiu criar um negócio novo. Fala um pouco disso. Tá, antes de falar disso, é importante deixar claro que em todo esse processo, Marcos, foi um processo solitário, porque todas as pessoas sabiam, tinham certeza que aquilo daria errado, né? Eram proferidas palavras de falência, vai fechar, não tem jeito, todas as empresas estão fechando, e a gente trabalhando contra todas essas palavras. Então, foi, além de trabalhoso, foi muito difícil você caminhar sozinho, né? Eu dividi com pouquíssimas pessoas os meus sonhos, mas quando o sonho é seu, ele se realiza para você. Ninguém é obrigado a acreditar naquilo que você sonhou. É seu sonho. E o meu sonho eu não abri mão. Paralelo a isso, respondendo a sua pergunta, enquanto não entrava dinheiro na minha empresa, eu precisava fazer dinheiro de alguma forma, né? No meu caso, a pandemia acabou me impulsionando. E vou contar exatamente como aconteceu. Mas você se reinventar não depende de um caos. O caos, ele pode te impulsionar, mas pessoas inteligentes, e hoje eu enxergo assim, hoje eu não espero mais que algo dê errado para eu progredir em outro espaço, né? Eu acho que a vida é feita de oportunidades e a gente vai criando essas oportunidades. É muito importante isso. Então, se o seu trabalho vai muito bem, ótimo, parabéns, mas por que não você pensar em outros caminhos para você alcançar, né? No meu caso foi diferente, foi na dor mesmo, foi no meio da pandemia, foi no meio do caos, e eu precisava fazer algo diferente, e eu abri o Instagram ali, e eu vi um curso, ganhe tantos reais em um mês. Eu falei, uau, como? Né? Isso, né? Fazendo casamentos. Aí eu lembrei que isso já havia acontecido, não de forma profissional, né? Eu já tinha realizado algumas cerimônias paralelas, inclusive a primeira foi em 2016, mas eu não ganhava dinheiro com isso. E eu falei, eu quero, como é que é isso? Né? É um formato exclusivo, é completamente diferenciado, você conta uma história própria, né? Então, cada cerimônia ela é realizada de uma forma, porque precisa ter uma identidade, precisa parecer com o casal. Não é um ato litúrgico, né? Não existe protocolos. Então, para cada casal, é um estudo. Não é ir ali e falar meia hora. É você ter mais de 10 horas de envolvimento com o casal, de pesquisar sobre a vida, de ter trocas, entrevistas. Isso tudo te dá material para você contar uma história de verdade. Mas deixa eu fazer um briefing aqui da pessoa que pegou a gente no meio dessa caminhada aqui. Você está no meio da Covid e aí você tem uma necessidade, como todo mundo tinha, de tentar encontrar um novo caminho. Você descobre um curso, um treinamento sobre celebrante, e aí você faz esse curso e vem com a cara, com a coragem, com todo o ânimo que você tem, com toda a fé que você tem,
e se coloca à disposição de um mercado que você era ninguém, ninguém te conhecia, ninguém sabia. E da onde saiu essa força toda? É isso que eu quero saber. Foi de um dia para o outro. Eu comprei o curso e eu fiz o curso inteiro em 12 horas. Eu passei 12 horas do meu dia dentro de casa assistindo. E no dia seguinte eu já tinha página em rede social, eu já estava inscrita em blogs de casamento, eu já tinha feito vídeos, eu fiz fotos profissionais, isso em menos de uma semana, porque o tempo tem pressa, né? O tempo também corre muito rápido. Você está entendendo o que a Lu Tenório está contando hoje aqui? Ou seja, no meio da pandemia, no meio do caos, no meio do momento em que ela percebeu que a agência de viagem não tinha uma solução porque o Covid não passava, ninguém sabia quando isso ia passar, ela faz um curso e em 12 horas faz essa reviravolta inteira. E eu vejo uma coisa, Lu, sucesso está extremamente ligado a isso que você fez. Essa coisa de colocar toda a sua energia, de colocar 110% do tesão da vida naquilo que é teu sonho. E eu perguntava hoje, o que é que você tem feito que é a coisa mais importante da sua vida? Naquele dia, a coisa mais importante do mundo era virar o jogo. E é fantástico ouvir você contar essa história. E eu espero que você que está nos ouvindo em casa, que está depressivo, que está angustiado, que foi traído, que foi deixado, que foi abandonado, a sua empresa fechou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, onde quer que tenha sido, não importa. Não importa o que é que tenha dado errado na sua vida. Porque o ser humano é o único que pode mudá-lo. E é isso que você fez. Conta um pouco mais disso. Eu acredito muito em sonho, né? E eu tinha um sonho naquele momento, eu visualizei aquilo pronto. Na hora que eu enxerguei aquilo na rede social, eu já me imaginei celebrando. Fantástico. Eu já me imaginei cobrando por isso. Eu já me imaginei em outro nível. Então, eu me enxergo aonde eu quero estar. Isso é muito importante, porque você vai caminhar de acordo com aquilo que você acredita. É verdade. Então, o seu sonho, ele é determinado, ele é executado com aquilo que você precisa acreditar 100% naquilo, independente de pessoas ou circunstâncias. Você falou um troço que eu acho que vale a pena a gente referendar, que é quanto tempo você passa sozinho nesse momento do sonho. Porque se você começa a falar com alguém, diz, bota o pé no chão. Não. Nossa, você não é desse negócio, para de sonhar. Que mania que você tem de grandeza, né? Que mania de querer fazer coisa diferente, né? Então essa é uma hora em que você que está nos ouvindo, preste atenção. Assumir a solidão do poder é mega importante, porque o sonho é seu, a dor é sua, se tudo der errado, quem vai passar mal é você, não é? Mas o resultado também é seu. Mas fantástico, o resultado também é seu. E a gente conhece, sabe. Fala o nome lá do teu Instagram que fala dessa coisa da celebração de casamento. A marca do sim. E isso surgiu nesse dia, né? No dia que eu fiz o curso, eu dormi e eu acordei e eu falei, a marca do sim. Por quê? Não sei. Hoje eu sei que eu marco vidas, né? Eu marco histórias, acontecimentos, eu marco ciclos na vida de pessoas. Então, o nome tem total envolvimento com o meu sonho. E eu fiz ali a minha página no dia seguinte, eu não tinha fotos, eu não tinha material, eu não tinha nada. E comecei a produzir isso. Eu aprendi a mexer em aplicativos de edição. Eu simplesmente procurei todos os caminhos que pudessem me alavancar naquele momento. E sozinha. Né? Eu lembro que as minhas primeiras visualizações, os comentários eram, agora inventou fazer casamento? Eu falei, não inventei não, agora eu sou uma profissional de casamento. Porque a gente é no que a gente quer que seja. Sempre que a gente dá todo empreendedor, sempre que um empreendedor ou uma empreendedora dá um passo como esse, infelizmente, mas isso vem para fortalecer a nossa musculatura emocional, aparece um enviado trazendo uma fala como essa, né? Não, mas você vai fazer isso, Nossa, você é tão arrogante, para que você está fazendo isso? Tem um monte de gente que já faz isso, o que você sabe disso? Pessoas que vêm para roubar a sua energia boa, né? E não tem problema não, pode vir, porque a gente foi constituído por essa vida com musculatura emocional para lidar com essas coisas, né, Lu? Então, eu quero contar da vitória. Hoje, a marca do Sim é uma marca mega vitoriosa. Hoje eu vi um vídeo seu que tem uma pasta verde que eu vou ganhar de presente, lindíssima pasta do teu site, lá do teu lançamento. E a gente falava um pouco antes da gravação que você caminha para dar o próximo passo, que eu acho que é fantástico o que você vai fazer, que é criar uma plataforma de treinamento para treinar pessoas para fazerem o que você faz. Ou seja,
Você que está em casa, você que sofreu decepções profissionais, você que não sabe para onde vai, você vai ter uma oportunidade fantástica de fazer um treinamento com a Lu Tenório, que eu vou só chamar de Lu a partir de agora. E ela vai treinar você através de uma plataforma, os módulos de cursos que ela vai ter para te oferecer. E isso vai mudar de novo, Lu, a vida de muita gente. De muita gente que está em casa e que não sabe como fazer para dar o próximo passo. A gente está em movimento, né, Marco? O tempo todo. A gente não tem como paralisar. A Terra gira, né? Por que a gente vai parar nos sonhos, nos objetivos? Por que a gente vai se acostumar com a mesmice? Eu vivo produzindo o futuro dentro de mim. Isso é muito importante. Eu estou sempre pensando no próximo passo. Não vai parar por aí. Eu vou ter outros negócios, vou ter outras frentes. O tempo todo eu preciso de uma ideia. E eu acredito que todas as pessoas têm ideias. E essas ideias, às vezes você precisa de um movimento, chacoalhejar, para que ela apareça de fato, né? Porque se ninguém acredita em você, eu acredito. Eu acredito no ser humano, eu acredito no homem, na mulher. Eu sei que nós podemos produzir muito mais do que aparentemente está ali exposto, né? Então, a gente pode trazer resultados muito maiores do que até a própria pessoa ela acredita. Eu tenho conversado com mulheres que estão se envolvendo nessa área e uma das aulas, né, que eu dou é justamente essa. Quem é você? Aonde você quer chegar? O que tem aí dentro? O que está abafado? Né? O que está escondido, morto, que a gente precisa trazer para fora? E isso é uma decisão antes de tomar qualquer decisão. É acreditar que você consegue realizar se você se mexer. Porque a procrastinação, o que ela é? Ela é uma desculpa. O homem procrastinado, ele vive de desculpas. Sem agenda. Não por causa da Covid, não porque está tudo fechando, não por conta da política. Não, é sempre não por conta de alguma coisa. Mas e os sims? E quando você movimenta esse ser humano e você começa a fazer ele olhar para dentro de você, ele começa a enxergar os sims. Poxa, não por causa disso, mas pode dar certo. E se eu fizer? Vamos começar a se mexer para ver se vai dar certo? No máximo, o que pode acontecer é não dar resultado e você descobrir que tem uma outra área ali próspera te esperando. Esse medo de não dar certo é algo que permeia a alma de muita gente, né? Vamos lá. Se você fizer ideia errada, tudo certo. Basta você esquecer que deu errado e começar de novo. Ninguém rouba de você o conhecimento que você adquiriu, né? Ninguém rouba de você aquilo que você aprendeu. Você vai fazer um curso com a Luz de ser celebrante e o pior que vai acontecer é você ficar no mínimo romântico ou romântica, né? No mínimo isso. Mas você vai ter a chance de... E a gente tem uma ferramenta fantástica que é a mídia, que você pode se expor, fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Parando um tempo de qualidade para falar um pouco do negócio da gente. Então, Lu, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que você vai fazer um trabalho maravilhoso. Eu acho que você vai despertar o futuro de um sem número de pessoas que está em casa uma hora dessa e que não sabe o que vai fazer da vida, né? Eu tenho convivido, em função das minhas outras atividades, com pessoas extremamente deprimidas, extremamente agoniadas, extremamente sem sonhos. E eu queria falar com você que está se sentindo assim agora, nesse momento. Você que faz o que não gosta, porque eu fico desesperado de imaginar alguém que acorda de manhã e que vai fazer, Lu, o que não gosta de fazer. Tem gente que está nos ouvindo agora, de manhã, de tarde, não sei que hora que você está vendo nosso timecast, que odeia o que faz. Odeia o desempenho que tem. Trabalha por necessidade, né? E eu vivo dizendo que os teus problemas roubam o teu propósito. Está diante de você agora uma oportunidade enorme de você ser mais um celebrante ou mais uma celebrante e como tantas outras opções que você tem, mas você tem que vencer essa inércia. Dá trabalho, né? Nada vai acontecer por um acaso, nem de um dia para o outro. Existe um caminho para percorrer. Eu lembro que no meu momento de dor, de desespero, sem saber o que seria do futuro, eu falei assim para Deus, eu preciso de uma ideia. Me dá uma ideia que o resto eu faço acontecer. Fantástico. E isso é muito importante, né? Porque não depende só de um milagre. A gente não está falando de algo sobrenatural. A gente está falando em colocar em prática algo que vai gerar um resultado. Então, a responsabilidade maior é você se mexer. É você
criar toda uma estratégia para que aquilo rompa, progrida, né? E seja um canal próspero para a sua vida. Não adianta você ter ideia deitado, não adianta você ter ideia só sonhando. Eu tenho ao meu redor pessoas com ideias incríveis, né? Que chegam até mim e falam assim, se eu fizer isso, eu vou ganhar muito dinheiro. E passaram-se 2 anos e a pessoa continua sem dinheiro. Eu já perguntei, eu posso usar a sua ideia? Porque eu vou fazer dinheiro com ela. Porque, assim, se você não realizar, o dinheiro não chega. Né? E a realização profissional em cima disso não vai chegar nunca. E alguém vai olhar de fora e vai dizer, foi sorte. Ah, sim, é fácil demais, né? Foi sorte. E eu tenho uma frase para sorte, né? Sorte, cara, é a pessoa treinada, a pessoa qualificada, pegou o melhor momento. A oportunidade chegou. E aí essa empresária, minha amiga, sai da agência que quase faliu na Covid, monta uma empresa de celebração... Paralela de celebração de casamento, não deixa a atividade, e aí a Covid vai embora. E aí você volta com um pouco mais do seu braço para dentro da agência de viagens internacionais e você vê como é que a coisa funciona. Alguém vai dizer que é sorte, mas você não fechou a agência. Você criou um negócio novo e agora você tem um negócio novo e você tem a agência. E a agência hoje está em outro patamar. Então, olha como fica mais difícil você se desdobrar para atender todas as demandas, né? Hoje eu trabalho de 9 da manhã às 7 da noite na agência. À noite eu atendo os meus casais virtualmente. Todo final de semana eu estou trabalhando. Sexta, sábado, domingo, às vezes 2, 3 casamentos num dia. É só acompanhar no seu Instagram. Assim, e tem gente que me vê numa viagem aleatória e acha que só vive viajando. Então, assim, não vê qual é o processo todo de sacrifício para você ter um resultado positivo. Gente bem resolvida não enche o saco dos outros, não é? Eu gosto muito de falar isso. Gente bem resolvida não tem tempo para ficar prestando atenção. Mas para você que presta atenção no sucesso de outros, eu quero dizer o seguinte. Sucesso tem a ver com isso que ela acaba de dizer. Muito suor, muita lágrima, muito comprometimento, muita estratégia. Muito pensar, mas acima de tudo, muito agir. Né? Por isso que eu fiz todo aquele elogio para você no início, porque eu conheço a tua história, vejo você fazendo isso todo dia e que você não desiste e que agora tem um braço novo, gente. Olha, essa mulher está criando uma nova empresa de treinamento. Se liga, fique acompanhando porque eu vou ter o prazer de fazer o lançamento dessa empresa de treinamento aqui no nosso Timecast. Lu, poxa, eu não tenho como agradecer o fato de você ter tirado essa manhã para a gente gravar. As pessoas veem a gente fazer um vídeo aqui de 40 minutos, não percebem que você leva 2 horas para chegar em determinado lugar, não é? E o estúdio tem que estar pronto, ou seja, toda essa coisa que a gente está vivendo. Eu queria que você fizesse as suas considerações, mas o meu muito obrigado por você ter tirado esse tempo de qualidade para estar com a gente. Eu que agradeço, é um prazer dividir a vida com você, uma pessoa que tem uma trajetória que impulsiona outras pessoas, né? Hoje eu me enxergo uma mulher que forma pessoas, tanto na agência quanto no segmento de casamentos. Eu tenho o prazer de ver pessoas crescendo e se formando muito melhor do que eu. Eu acho que um bom líder é isso. É ele olhar para trás e falar assim, caramba, olha, eu formei, olha como ele é bom, né? E não você abafar. Você precisa levantar todas essas qualidades que existem nas pessoas. E o meu propósito é esse, meu objetivo, e tem mais, e vou me reinventar todo ano. Eu vou fazer acontecer, porque o que depender de mim, o resultado vai vir, e isso vai ser um presente. Obrigada, Marcos. Que nada, eu que agradeço a sua atenção. Fica aqui, Lu Tenório, essa mulher resiliente e cheia de estratégia de vida.